Agora sim. Então, minha querida, que bom que você está aqui. Obrigado pela tua presença, né? E eu não, infelizmente, não pude estar no dia do teu batismo, né? Eu estava junto com o pessoal ali do Aventuri, mas eu sei que foi algo muito marcante, especial. E eu já quero começar perguntando assim, em que momento Deus assim começou a trabalhar fortemente na tua vida e como que ele te alcançou? Bom dia, né, a todos. Eu conheci a mensagem adventista, eu tinha 13 para 14 anos. Eu sempre digo que Deus foi ele que me alcançou, porque eu venho de uma família onde meu pai era presbítero da igreja de uma outra denominação, e uma vez eu ouvi eles lá falando sobre os 10 mandamentos, e eu indaguei, né, por que que é sábado, por que que não é domingo? E eu lembro que eu passei uns 3 anos dedilhando a Bíblia, procurando o domingo. E eu sempre dizia que eu queria saber por que era domingo e não sábado. Aí quando eu tinha 13 para 14 anos, a gente mudou, foi morar num sítio, e eu todo sábado a minha mãe me botava para limpar as folhas das árvores. Eu tinha raiva porque eu tinha que acordar muito cedo. Aí quando foi um belo dia, eu estava limpando as árvores. E eu vi de longe, vi umas pessoas brilhando. Aí eu comecei a rir, né, eu disse assim: "Eita, só pode ter um circo aqui perto, aquele povo já vem todo para trabalhar". Aí quando foi se aproximando, eu vi as pessoas normais. Aí era a irmã Mazel, o irmão Nonato, Joel, o outro filho dela, a esposa e os filhinhos. Aí eu fui de encontro com eles, aí eu fui e disse: "Eu já sei quem é vocês, vocês são os crentes do sábado". Aí foi a primeira vez na minha vida que eu ouvi o nome adventista do sétimo dia. Aí eu fiquei: "Pronto, pois é vocês que eu estou procurando". E daí eu comecei a ir para a igreja, era um pequeno grupo que tinha lá na minha cidade, no Ceará. E, a princípio, quando a minha família soube, não deixou mais eu ir. Às vezes eu ia escondido. Chegou o ponto do meu pai me proibir, de proibir até eles passarem na frente da nossa casa. E o tempo foi passando, eu estudava escondido. Eu completei 16 anos, eu conheci a pessoa que se tornou meu esposo, que era adventista, e daí foi que ele me deu toda a mensagem. O tempo passou, a gente casou, né? Ficamos na igreja, e cada dia eu estudando mais. Mas até então eu não era batizada. E me batizei, né? Eu já tinha 2 filhos, foram apresentados para o Senhor. E o meu esposo, ancião da igreja, pregava, tinha programa de rádio. E essa foi a primeira vez que eu fiquei com raiva de Deus, porque depois de muitos anos a minha vida era uma vida perfeita, casada com um adventista, lá adventista. Eu não sei se todos aqui são adventistas no grupo, Não, nem mas todos são amigos nossos que nos acompanham aqui também. E, e certamente estão, acho que, vivendo como você está aí. Deus está mostrando muitas coisas assim através desse, por exemplo, você falou que mesmo do teu pai proibindo, né, e você ainda tendo contato com pessoas guardadoras do sábado, como foi o caso do teu esposo, né? tanto que na época teve uma vez que eu fui praticamente escorraçada da família, não era chamada de adventista, era chamada de terrorista, né? Uhum. Então, eu sofria muito com o desprezo da minha família, principalmente o desprezo do meu pai. E quando o meu esposo ele adulterou, eu não saí da igreja, mas eu fiquei muito revoltada, porque é que Deus tinha permitido. O tempo foi passando e com isso ele saiu também da igreja, não ficou mais. Na época era o pastor Hélio Bittencourt, nessa época nós estávamos em Sobral, né? Nessa época também o pastor Ivan Saraiva isso já depois de alguns anos, foi fazer uma semana de oração lá na nossa cidade, ele se reconciliou,
voltou novamente para a igreja e teve toda aquela reconciliação. Aí depois de anos, novamente, veio a outra traição. Aí com essa outra traição, a gente separou de vez. Eu não fui mais para a igreja. E eu disse que eu nunca mais eu ia para a igreja. Deu Que um não é período de revolta, assim, né? demais. Nesse período, eu tive um problema de saúde muito sério. Eu fui operada, fui passiva de um erro médico, que depois de 8 meses, eu sentindo muita dor, quando eu fui procurar outros médicos, os médicos falaram que eu não tinha mais muito tempo de vida. Me deram no máximo 3 meses. Isso em Fortaleza, no Ceará. E eu comecei a rir daquela história toda, porque eu não sentia no meu coração que eu ia morrer. Procurei outros médicos e até que encontrei um, doutor Célio Capello, oncologista. Passei um ano fazendo quimioterapia. Participei de um grupo de 10, onde quem ficou foi só eu e mais 2. E eu fiquei muito debilitada. E mesmo assim eu sentia no meu coração que não ia morrer. Mas eu fiquei muito debilitada pelo peso, o cabelo caiu. Nessa época, eh, pelo, pela doença e tudo, teve uma reaproximação. Aí eu aceitei porque eu queria uma família. Quando eu nasci, a minha mãe, ela me rejeitou. Fui criada pela minha avó até os 10 anos. Depois eu voltei para minha mãe. Mas assim, eu sempre tive problema com rejeição. E eu voltei para o esposo novamente. Passou o tratamento, eu fiquei fazendo os acompanhamentos. E ainda assim, né? Sempre eu perguntava para Deus por que que ele fazia aquilo comigo. Por que que ele me castigava daquela forma. E assim o tempo foi passando. E após a quimioterapia, a gente fica muito debilitada de todas as formas, mentalmente, fisicamente, emocionalmente. Eu tomei É uma luta grande, né? demais. Aí eu tomei a decisão de não vou mais para a igreja. Por que é que eu vou estar perto de Deus? Que se Deus ele deixar acontecer tudo isso comigo. São anos de sofrimento. Eu vou ficar sem ir para a igreja. Não fui para a igreja naquele ano. Eu entrei em um processo pós-depressão por conta do tratamento, porque os hormônios foram voltando novamente, voltaram de uma forma meio estranha, e eu sentia assim, uma irritação. Não vou dizer que eu entrei no processo depressivo, mas eu entrei numa irritação muito forte, onde eu não tinha vontade de nada. Nessa época, o marido saiu de novo da igreja, porque eu já tinha saído, ele não ia mais, ele disse que só ia porque eu ia. E eu fiquei muito feinha. E ele disse que eu era feia, que ele não me queria mais. Aí aquilo me doía, porque eu já tinha o problema da rejeição por conta da mãe, e eu não suportava ouvir dizer que eu não te quero. E eu entrei num processo de isolamento tão grande, de desespero, que um determinado dia eu só queria morrer. E como eu dormia só no quarto, ele não dormia comigo, os meus filhos no outro, com a babá, teve um dia que eu disse assim, eu vou morrer, eu não quero mais viver. E eu passei uma semana premeditando a minha morte, guardei uma faca pequenininha. Aí quando foi um dia eu acordei 2 horas da manhã, eu ia cortar os pulsos. Na hora que eu estava com a faca na mão, a minha filha, de quase 8 anos na época, bateu na porta. Aí ela, mãe, que foi, Amanda, vai dormir? Aí ela disse assim, mãe, abre a porta. E o que é que você quer? Mãe, tem um anjinho aqui perturbando o meu sono. E ele disse que só vai dormir quando eu dormir com a senhora. Quando eu ouvi aquilo, aquela arma caiu no chão e eu fiquei me tremendo e me ajoelhei. Automaticamente eu me ajoelhei. E ela batendo na porta. Aí eu disse assim: que história é essa de anjo? Mãe, mas é verdade, mãe, acredita em mim. Ele disse que eu viesse bater na porta do seu quarto agora. Ela hoje tem 26 anos, ela lembra dessa história. Até hoje ela me pergunta por que que aquilo aconteceu.
mas ela não sabe a verdadeira história. Aí eu fiquei, meu Deus, Senhor, é tu, Senhor Deus. Aí eu abri a porta. Essa menina dormiu comigo praticamente até agora, uns 24 anos atrás, até 2 anos atrás que ela casou. Sempre dormiu comigo. Aí eu dizia, porque já tá na hora de você parar de dormir comigo. E ela, nessa época ela tinha uns 10, 12 anos, 11 anos. Ela, não, tá na hora de deixar de dormir com a senhora, não, porque eu ainda sinto no meu coração que é para dormir com a senhora. Hoje eu entendo que aquilo era Deus, através De dela, alguma forma, né? de alguma Querendo forma. se comunicar com você, né? Falar. Isso, hoje eu entendo, na época eu não entendia, mas eu entendi que ela ter batido na porta do meu quarto foi Deus que mandou. Então, Deus ele nunca me deixou. Era eu que não enxergava com os olhos do espírito. Me separei, dessa vez eu separei de verdade. Foi muito difícil, porque você sai de um período pós-traumático de todas as situações e você fica sozinha nessa vida com 2 filhos, um de 7, um de 5, para criar sozinho, e ainda mais com a comorbidade. E assim o tempo passou, fui continuando fazendo os exames e fiquei bem, graças a Deus. Voltei para a igreja e o tempo foi passando, o tempo foi passando, e em 2009 para 2010, o esposo tentou outra volta. Aí eu voltei novamente. Foi linda a nossa volta. A igreja nos recebeu, a Igreja Central de Fortaleza. Assim, foi assim maravilhoso. Era tudo perfeito novamente. E a família perfeita. Aí o homem me traz de novo. Dessa vez foi que eu fiquei revoltada. A situação foi crítica. Aí eu disse: não quero mais isso na minha vida. Aí eu passei um ano fora da igreja, em outra igreja. Mas eu chorava todo domingo quando eu ia para o culto. Mas eu ia feliz, mas eu chorava. Passei 2 anos em uma outra igreja, voltei de novo para Adventista, normal, e fiquei na igreja Adventista direto até 2000, que foi essa última vez que eu saí, que eu encontrei o Roberto agora. Eu fiquei na igreja, bem participativa, era do Ministério Jovem, participava de projetos, né, uma vida muito participativa. Roberto, que você fala, quem que é o Roberto Roberti? É, Da, é da ele. nossa igreja, né? É Isso, isso que eu ia exata. perguntar, como que você encontrou o Roberto? Ou ele te encontrou, né? Aí pronto. Aí eu resolvi sair da igreja em 2020. Eu disse que eu nunca mais eu volto para essa igreja e para igreja nenhuma, principalmente para essa. Saí da igreja, fiquei assistindo os cultos só online, home office, trabalhando. Até o primeiro e o segundo mês era tudo maravilhoso. Saí dos grupos de WhatsApp da igreja. Eu, perdão da má palavra, eu queria ver o cão, mas não queria ver um adventista na minha frente. Quando eu via um, eu saía, mudava de caminho. Eu morava vizinho à igreja, eu me mudei. Fui morar uns 30 quarteirões separados da igreja. E eu comecei a sentir assim umas coisas estranhas que eu não sabia identificar. Comecei a sentir crise de ansiedade e pânico, mas eu não sabia o que era que eu estava sentindo. Passou 2020, passou 2021. Quando chegou em setembro e outubro de 2021, as crises elas estavam de uma forma que eu precisei entrar em remédios, ir para psiquiatra, ter alucinações, ouvir vozes. Entrou 2022, eu vim para São Paulo, porque 2020 foi 2022, vim para São Paulo e sentindo o mesmo desespero. Não ouvia a voz de Deus, não sentia nada, era aumentando as doses do remédio, tomando remédio para dormir, tinha que tomar remédio para ficar bem durante o dia, terapia, psiquiatra e nada. Voltei para o Ceará, nada.
Voltei para São Paulo agora em 2023. Aí quando chegou janeiro, fevereiro e março, assim, foi os piores meses da minha vida de todos os tempos, porque começou a ter o pânico, o desespero e não passava por nada. Eu estava perto da minha filha, tinha um cachorro que a gente gostava muito, tinha o meu genro, o trabalho indo, o trabalho dando certo e aquele desespero dentro de mim. É, na semana que eu encontrei o Roberto, era a semana que eu queria morrer, que eu não aguentava mais. E eu já não tinha feito uma besteira antes, porque a minha filha estava de viagem marcada para o Canadá. E eu disse assim: não, ela vai para o Canadá. Se eu fizer isso agora, vai atrapalhar. Mas não tem problema, quando ela for, que estiver estabelecida lá, aí eu vou e morro. Era assim, eu tinha prazer em dizer isso. Aí eu sentia um desespero também. Não sei o que era que eu sentia, mas eu sei que hoje era Deus ali do meu lado. Aí teve uma semana que eu disse que eu não queria morrer. Aí eu entrei numa crise de ansiedade e de pânico que eu só chorava. Eu pulava dentro do apartamento. Aí eu fui pro Instagram. Eu vou aqui pro Instagram ver se eu vejo alguma coisa para eu me acalmar. Quando eu entrei no Instagram, tinha uma parte que dizia assim: posso orar por você? Deixe seu número. Aí eu, na mesma hora, eu botei o número, eu nem li o que era que estava escrito. Eu botei o número e eu fiquei com o celular na mão, que alguém ia entrar naquele momento e ia orar por mim. E eu fiquei ali eu acho que uma meia hora, 40 minutos, e ninguém apareceu para orar por mim, mas eu me acalmei. Eu me acalmei e eu dormi à tarde. Quando a minha filha chegou às 18 horas, disse: mãe, a senhora dormiu? E eu, pois é, eu dormi. Aí pronto. Depois de uns 4 ou foi 5 dias, o Roberto entrou em contato comigo. Era de um número estranho, parece que era um número estrangeiro. E eu não dei muita atenção porque eu achei que era um trote. E falei, né? Ele falou lá, eu olhei e vi que não era. Aí ele me perguntou o que era que especificamente eu estava precisando de oração. Aí eu falei que era porque eu estava tendo muita crise de ansiedade e pânico. E eu tinha muito medo. Aí ele começou a falar. Até então, eu não tinha prestado atenção no símbolozinho da Adventista lá em cima. Aí, com 2 ou foi 3 dias, né, dele estar me acompanhando, aí eu tive a curiosidade de ver. Não tinha a foto da pessoa, mas tinha um símbolo. Aí, quando eu cliquei no símbolo, que eu vi que era o da Adventista, eu disse assim: ah, não, Deus, de novo? Quer dizer que até tu tá no Instagram agora me perseguindo? Eu disse desse jeito. Nossa. Hum. Aí eu, olha, agora pronto. Aí eu fui e disse pra minha filha, a Amandinha: esse povo que tá orando por mim, ela é da Adventista. E ela olhou: mas a senhora nem tá indo mais pra Adventista, nem quer saber da igreja. Eu disse: mulher, pois se tu souber que Deus agora tem um Instagram, eu disse desse jeito, parece mentira, mas é. A mãe tá, eu encontrei Deus lá no Instagram, que eu pedi pra orar, eu entrei no Instagram, e ela sabia, estava sabendo das minhas crises, né, dos acompanhamentos, terapia e tudo. Aí eu fui e disse: pois é, por Deus tem um Instagram, ia dar Adventista para completar. Hum. Aí o Roberto às vezes falava, eu não respondia, ele sabe. Aí eu só botava amém, dava a mãozinha. Aí cada vez parecia uma coisa, cada vez que ele escrevia uma mensagem, era o que eu estava precisando ouvir naquele dia. Aí aquilo foi passando. Aí depois ele falou comigo, aí eu perguntei quem era que estava falando comigo. Aí ele disse o nome, aí eu achei estranho. Aí ele falou comigo de um outro número, que é o número dele normal, que tem ele e a esposa, ele se identificou, conversou. Aí eu falei para ele que eu era adventista uma vida inteira e que tinha acontecido todas essas coisas e eu já tinha dito que se eu saísse da igreja eu nunca mais voltava. Aí eu fui dizer assim, até que uma vez eu disse assim, eu não saio da igreja, eu não volto mais para essa igreja, a não ser, eu disse até assim, eu vou
eu não volto para a igreja. Aí uma amiga minha disse assim, amiga, se for para tu voltar, Deus vai te buscar. Aí eu disse assim, menino, Deus tem mais é o que fazer. Eu disse essas palavras com ela, Deus tem mais é o que fazer. Aí lembrar de mim, revoltada, com raiva, as coisas tudo do meu jeito. Aí eu comecei a conversar com o Roberto, eh, falei para o Roberto que eu queria voltar para a igreja. Ele me convidou para visitar Moema. Eu disse que eu não ia, porque eu ia viajar, mas quando eu retornasse do Ceará, isso a gente já estava conversando, março, abril e maio. Aí quando eu voltei do Ceará, dia 26, no outro dia, quando eu estava no Ceará, eu não vi a hora de voltar para São Paulo para ir para a igreja. Mas lá em Fortaleza eu não quis voltar, porque eu fiquei com vergonha. Porque eu tinha dito lá, eu não volto para cá, é nunca mais, estou livre. Eu fui para a igreja. No dia que eu cheguei na igreja de Moema, eu me senti bem. Eu me senti como se eu estivesse voltando para casa. Aí eu fiquei calada. O tempo passou. Aí o Roberto perguntou se chamar para ir assistir os cultos. Eu fui assistir outros cultos. Ele me chamou para participar de um projeto lá em Hortolândia, né? Eu fui. Quando eu cheguei lá, eu encontrei Noelle, a Naele, a Aniele e o menino lá do Espaço Novo Tempo, lá da Adventista, lá de Fortaleza. Aí eu peguei o texto, meu Deus, o que é que vocês estão fazendo aqui? Isso não é porque a gente participa de um projeto que surgiu lá em Fortaleza, que é de alcançar pessoas pelo Instagram. Aí eu comecei a chorar na frente do pastor Samuel, porque esse projeto parece que a ideia foi lá em Fortaleza. Eu fugi de Fortaleza, eu vim para São Paulo e eu fui alcançada em São Paulo com esse projeto. Aí nesse dia eu tive certeza que foi Deus que me resgatou, Olha aí, que coisa, hein? porque eu já estava feliz. Aí já comecei a falar com o Roberto que eu queria voltar para a igreja. Eu vou voltar para a igreja. Passou uns dias, eu disse, Roberto, eu quero me batizar. Eu já havia sido batizada, mas como aconteceu tudo isso, eu quero voltar mais da forma correta. Mas eu estou indo para o Ceará, eu vou ter que resolver umas coisas lá. Quando eu voltar, a gente já veio para me batizar. Nessa situação, meu batismo foi marcado 4 vezes e não dava certo eu voltar. No dia que foi marcado o meu batismo, dessa última vez, eu comprei a passagem, saí de Fortaleza dia 24, era um sábado. Quando eu cheguei no aeroporto, eu ia viajar no ônibus de 11h45 da manhã. E quando eu cheguei no aeroporto, embarquei. Na hora de entrar no avião, a minha reserva foi a única que caiu da Gol. E eu não embarquei naquele avião. Aí eu me sentei, aí eu fui dizer assim: só pode ser cor do cão, porque eu vou me batizar amanhã e eu sou a única que não vou viajar. Aí eu, de... aí eu fiquei lá, moça, eu vou entrar nesse avião. Ele disse: você não vai. Me sentou numa cadeira, eu com as malas. Fui lá no guichê da Gol e disse: moça, eu preciso viajar, eu tenho que estar em Fortaleza. Não, a gente vai lhe alocar no voo das 17. Não deu certo. Não deu certo no voo das 22 horas. E eu lá no aeroporto. Como é que pode? Passei o dia inteiro no aeroporto de Fortaleza. Comprei uma passagem meia-noite, porque surgiu um voo da Latam para São Paulo. Estava tão empolgada para vir me batizar que eu comprei, eu comprei uma passagem, eu não vi que o voo tinha quatro escalas. Quando eu comprei a passagem, finalizou o check-in, tinha escala para o Piauí, tinha escala para Brasília de 6 horas, tinha escala para o Rio de Janeiro. Resumindo, eu cheguei em São Paulo de domingo para segunda. Eu passei a noite inteira viajando, o dia de domingo inteiro. Já cheguei em São Paulo praticamente meia-noite de domingo. Aí eu peguei e não entendi. Mas aí eu me acalmei, contei essa história para o Roberto.
E eu perguntei, Senhor Deus, eu não entendo, mas eu vou aceitar dessa vez. Por que é que eu fiquei desse jeito? E Deus, ele fez ver que não é do jeito dele, do meu jeito. Porque não era, a passagem tinha, para sexta, eu não comprei para sexta, eu comprei para o sábado. E naquele dia lá no aeroporto, eu passei o dia conversando com Deus. Eu fiquei como se fosse Jacó brigando com Deus. E Deus, ele deu assim uma pancada na minha mente, assim, então eu sei, Senhor, que não é a minha vontade, é a tua. Eu falei para o Roberto, Roberto, eu não sei por que que Deus permitiu isso. Aí o Roberto disse assim, é porque alguém precisa ver seu batismo e precisa saber dessa história toda, porque seria muito assim, ela veio, saiu, chegou aqui, foi tudo muito normal, e não foi normal, foi espiritual. Aí eu passei a semana, na semana do batismo, eu dizia assim: Senhor, eu não estou contigo, não. Acho que quem está comigo aqui é o cão do meu lado, 24 horas, porque teve problema, muito problema, que eu não vou relatar aqui. Um deles foi o meu filho, né? Foi a semana inteira o meu filho dizendo que queria se matar. Eu pedi até a gente estar em oração à igreja por ele. O nome dele é Nilberto. Pedi oração por ele aqui. Um dia antes do meu batismo, no sábado, ele ligou para mim e ele disse: Eu não aguento mais. E eu entrei em desespero, eu ia pegar um avião na mesma hora e voltar para Fortaleza. E Deus, ele disse assim: você não vai para nenhum canto, você vai ficar de joelho e vai orar. Eu comecei a orar meio-dia e quando eu me dei conta já era quase 3 horas da tarde. Eu não sei para onde eu fui nesse período. Orei, me acalmei, ele se acalmou. Fui para a igreja fui para a igreja no sábado, que isso era na sexta, para o primeiro culto e me batizei. Aí eu me senti muito feliz porque a cada passo eu consegui ver que foi Deus que foi me buscar de verdade. Amém. Aí eu lembrei das palavras da minha amiga, assim, amiga, se for para você voltar, Deus ele vai te buscar. E eu disse que Deus tinha mais o que fazer. E eu me senti assim tão bem porque Deus ele foi me buscar. Eu me senti tão importante de uma forma, porque quem sou eu, né? Um pobre trapo de imundícia, um ser humano miserável, pecador. Então eu não sei, eu disse até assim, Senhor, eu não sei o que é que tu tem para mim, para minha vida. Mas assim, eu me senti tão amada por Deus de uma forma que é inexplicável. A forma que realmente Deus ele foi me buscar. Aí eu fico. É tanto que essa semana aconteceu também uma situação maravilhosa, posso contar em outro momento, e eu sinto que é Deus ali o tempo todo. É tanto que essa semana eu disse até para minha amiga assim, "Ei, eu tô me achando." Ela, por quê? Ai, mulher, eu sou a queridinha de Jesus, Deus gosta de mim. Amém. Eu me senti muito amada. Então é isso. É porque muitas vezes a gente deixa as coisas do dia a dia acontecer que Deus permite que aconteça na nossa vida, mas Deus ele nunca se afasta da gente. Amém, querida. Que bênção. Olha, é revigorante, né? A gente poder testemunhar o que Deus faz na vida dos seus filhos, né? E o que Deus tem feito na tua vida, querida, a tua história de vida é a história de muitos de nós também, né? Essas idas e vindas, as dúvidas, as revoltas, e a gente às vezes tem essa sensação, Deus me abandonou, Deus me abandonou, Deus não está comigo. E ver, hoje a gente pode olhar para trás e ver que Deus sempre esteve ali, sempre, né? Com a tua filhinha ali, pequenininha ainda, naquele momento, quando você ia tomar aquela decisão, Deus usou um anjo para intervir ali, né, naquela hora e em tantos outros momentos te resgatando, né? A tua história, né, do casamento também, as idas e vindas, é uma ilustração da vida real nossa com Deus. Quantas vezes a gente trai Deus, quantas vezes a gente abandona Deus e Deus nos aceita, Deus, né? E a gente volta para Ele, Ele nos aceita. É a história de Oséias, né?
tem um pouco também desse teu drama aí, né, que você passou. Mas olha, uma coisa também impressionante que Deus fez através da tua vida, viu, Edna? Foi o que aconteceu com a Terezinha também, porque a Terezinha estava no dia do teu batismo. A Terezinha, ela também é uma ex-adventista. A Terezinha também passou por tantas coisas na vida dela, se afastou de Deus, mas no dia do teu batismo, ela também percebeu que Deus estava chamando ela. E aí, no sábado seguinte, que foi no último sábado, nesse último sábado, exatamente, nesse último sábado, ela foi batizada. Eu participei do batismo dela, pedi o pastor para subir e ficar lá com ela. Então, é algo incrível, algo impressionante que Deus faz com seus filhos, né? Eu agradeço muito a Deus, pela tua vida, viu, querida? Obrigado por você ter tirado esse tempinho aqui conosco para compartilhar. Como a gente falou aí, o nosso tempo é bem, bem curtinho aqui, mas eu acho que deu para a gente sentir o impacto do poder de Deus, né? Amém. Agindo através dos filhos. O Roberto está aqui com a gente acompanhando esse testemunho, tem acompanhado tantas outras histórias também. É incrível o que Deus tem feito, né, através da vida desse homem. É verdade. E, assim, o Roberto, ele se dispõe de todas as formas. E a gente aqui do grupo costuma dizer que ele é assim, ele é um anjo do Senhor aqui na terra, né? Porque a palavra de Deus fala que o anjo do Senhor acampa, monta barraca ao redor daqueles que temem. Então, anjos carnais. E o Roberto, o trabalho dele é muito maravilhoso, ele é muito atencioso. E ele sempre fala, né? Deus está perto de você. Só para finalizar bem rapidinho, que a gente sabe que o nosso tempo é curto, tem uma história, eu acho que ela é simbólica. É, o filho chega para o pai e diz assim: pai, qual é o tamanho de Deus? E o pai não sabe responder. Aí o pai olha para o céu e vê um avião e diz assim: meu filho, tá vendo aquele avião? Que tamanho é aquele avião? Aí o filho diz assim: ai, pai, é muito pequeno. Aí o pai pega o filho, leva no aeroporto, coloca o filho diante de um avião e pede para ele pegar no avião e diz assim: filho, e agora esse avião? Nossa, pai, esse avião é enorme. Então, filho, Deus é do tamanho da distância que a gente está dele. Então, Deus, ele sempre está ali. A distância é que faz com que a gente veja Deus pequeno. Sim. É isso mesmo. Acho que você resume muito bem, né? Longe de Deus, a gente se perde, a gente não tem ideia do que Deus pode fazer por nós. Quando a gente está perto dele, a gente vê as suas maravilhas, né? E assim, a gente sabe, né, Edna, que a luta continua aqui nesse mundo. A gente ainda vai passar por muitas coisas, mas a gente tem que colocar no coração e jamais, né, e esquecer. Deus sempre estará conosco. Eu só quero finalizar aqui com um texto bíblico, depois eu quero fazer uma oração, que Isaías capítulo 43, né, ele fala é um resumo da história de Deus buscando seus filhos e daquilo que a gente passa nesse mundo, né? Isaías capítulo 43, a partir do verso 1 diz assim: Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. E é isso, é Deus falando para você também, viu, Edna? E para todos nós que estamos aqui, viu, queridos? Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sabá por ti. Como você falou, você é Amém. muito preciosa para Deus. Todos nós somos muito preciosos para Ele. E louvado seja o Senhor por isso, que possamos amá-lo cada dia mais e nos submetermos a Ele. Ele sempre estará conosco. A gente vai passar pelas águas, vai passar pelo fogo ainda, tem muita coisa para acontecer, mas Ele estará conosco sempre, jamais nos abandonará. Bom, queridos, Deus abençoe. Eu vou fazer uma oração então aqui.
Santo Deus, muito obrigado, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos concedeu de acompanhar a história da tua filha e o que o Senhor fez por ela. E isso ainda está fazendo, Deus. O trabalho ainda não terminou, ainda há muito que ser feito. Nós ainda temos uma missão nesse mundo. Há tantas pessoas ainda, Deus, também, como o exemplo dela, nesse momento, pensando em tirar a vida, desistindo de tudo. Mas o Senhor está aqui conosco. O Senhor quer nos usar, assim como o Senhor tem usado o Roberto, quer usar também a cada um de nós. A própria Edna, como o Senhor já tem usado ela para resgatar os seus filhos que estão, Pai, perdidos. Estamos aqui à tua disposição. Continue trabalhando, Deus, em nós, primeiramente, Pai, mudando a nossa mente, tirando, Pai, as imperfeições, curando, sarando. Trabalhe na nossa vida, Pai, traga restauração, por favor, Deus, dos traumas, das decepções, desilusões. Por favor, Deus, restaura o nosso emocional, nossa espiritualidade, para que através disso também, Pai, o Senhor trabalhe através de nós, salvando as pessoas também para o teu reino. Esse é um dia que o Senhor nos coloca à disposição para fazermos isso. Estamos aqui, Pai, nos colocando em tuas mãos. Seja feito o teu querer e a tua vontade. Nós oramos agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor Amém. Deus. Amém. Valeu, querida. Obrigado, hein? Mais uma vez aí.